Beleza. Tá gravando, eu acho, né? Então, bom dia, pessoal. Estamos aqui com o Diego Bernardo, ele é funcionário da ArcelorMittal. Bem, essa parte aqui de entrevistas, né, ela vem para somar o nosso conteúdo da parte de PCM, tá? Então, desde o começo do semestre eu falei que a gente ia tentar fazer uma espécie de entrevista, né, um bate-papo com um técnico e mecânico que está trabalhando na área, que exerce a função de técnico e mecânico. Esse momento chegou, então eu quero agradecer muito a presença do Diego aqui com nós, se ter se disponibilizado nesse momento para estar fazendo esse bate-papo. Espero que toda essa entrevista sirva de aprendizado e possa somar muito no nosso processo de ensino-aprendizado. Então, Diego, bom dia, mais uma vez obrigado. Começa para a gente se apresentando um pouquinho, falando da sua trajetória profissional. Beleza. Bem, meu nome é Diego, tenho 37 anos, entrei na Arcelor em 2011. Antes da Arcelor, trabalhava no ramo de informática, compra, venda e manutenção de computadores. Depois, em 2011, como eu falei, eu entrei na Arcelor como mecânico de execução, né? Formação técnica e mecânica, fui mecânico de execução. Passei 4 anos como mecânico de execução, fui para programação da manutenção, né? Tudo na área mecânica. E depois de 2 anos na mecânica, eu fui para o planejamento. Então, hoje eu atuo na área do planejamento mecânico da ArcelorMittal na unidade dos altos fornos. A minha seção ela toma conta do alto forno 2, do alto forno 3 e do PCI. PCI é uma unidade dentro dos altos fornos que processa carvão, né, para poder injetar dentro do forno, combustível. Essa aí é a minha trajetória, né? Antes da Arcelor, informática, depois da Arcelor foi mecânico de execução, programação e agora estou no planejamento. E para contextualizar, Diego, você também foi aluno do técnico e mecânico do IFES, não é isso? Com certeza. 2000, no ano de 2000. Você fez o curso lá, você fez o curso no IFES também, né? Técnico e mecânico. Era Cefet, vai né? passando. Era Cefet ainda, né? Era Cefet. Isso. Mas beleza, então para organizar, você entrou como mecânico de execução, depois passou para programador e depois planejador. Isso. É uma escala isso de hierarquia? É uma sequência, tem no meio aí a inspeção, né? Eu não passei pela inspeção, mas o certo seria, se fosse na escala, né? Mecânico, inspetor, aí programação e planejamento, né? Na escala. Eu não passei pela inspeção, eu fui direto para a programação. Né? Entendi. Mas isso foi um pouco fora da curva, né? A escala, né? É essa que eu te falei: é execução, inspeção, programação, planejamento. Tá. E contextualiza um pouquinho o que cada uma dessas 3 funções faz. Assim, quando você era mecânico de execução, você executava o serviço, né? Isso. Você ia para a área e fazia uma função específica baseada em provavelmente uma ordem de serviço. Tudo começa agora, né, Guido? Mudando aqui, tem até mudando um pouquinho a ordem aqui só para poder entender. A gente fica à vontade. A gente tinha um sistema de manutenção. Vou chegar na rotina de cada um. A gente tinha um sistema de manutenção que chamava Sysmana. Esse Sysmana acabou, agora a gente trabalha com SAP. O SAP é um programa mundial, 85% das empresas, das grandes empresas, elas utilizam. Então, tudo começa na inspeção. Tudo começa na inspeção. O inspetor ele vai na área, ele faz a sua inspeção, tem a inspeção preditiva, né, e tem as inspeções de rotina, que
A preditiva é aquela que o cara vai lá ver vibração, ver Utilizando algum temperatura, equipamento, né? isso, rotação, essa é a preditiva. E tem a inspeção de rotina, que a gente chama, que é aquela que ele é visual. Ele vai lá olhar, olha o Sim. equipamento, vê se está tudo certo. Isso tudo determinado em uma rota de inspeção, né? Sai uma rota de inspeção, todo dia sai uma rota de inspeção. Para cada inspetor, dividido em áreas, né? Nós temos vários inspetores, então cada área sai uma inspeção por dia. E aí, só para contextualizar, Diego, rapidinho. A rota é como se fosse, é o que eu falo, como se fosse um caminho que ele tem que seguir de equipamento para equipamento para visualizar, correto? Sim, justamente. É isso aí. Justamente isso aí. Ele tem um caminho para seguir, né? E, por exemplo, a gente inspeciona desde a base civil, por exemplo, até a bomba que está operando, né? Então, a inspeção completa. Então, tudo surge aí. O cara vai lá inspecionar, ele vê que um parafuso que segura uma bomba, por exemplo, está oxidado. Estou dando um exemplo bem simples. Então, ele vai abrir uma nota de manutenção. Essa nota de manutenção cai para o planejador, no caso, por exemplo, eu. Com essa nota, ele bota o endereço, né? Lá tem o endereço do equipamento, aonde ele fica, qual é a função dele, tal. Aí eu pego essa nota, vou lá na área para poder planejar a atividade. Qual é o tamanho do parafuso, qual é o tamanho da porca, qual é o recurso que vai usar, né? Se vai usar guindaste, se vai precisar de andame, plataforma. Então, fazer em si o planejamento da atividade. O planejamento da atividade, quando eu termino o planejamento da atividade, ela se transforma numa ordem de manutenção. O gestor, ele abre uma nota, né? E o ele abre uma ordem. Essa ordem de manutenção cai para a programação. Ver qual o recurso que tem que utilizar, quantas pessoas eu determinei naquele planejamento, né? Quais são as ferramentas que eu determinei naquele planejamento, e vai encaixar na semana, dependendo da sua criticidade, que lá também tem, é o mais rápido possível, com data fixa, sem criticidade. Então, ela vai... Essa criticidade foi você que colocou, o planejador? Eu que determino a criticidade. Por exemplo, pode ser um equipamento, por exemplo, que acarreta numa parada de forno, então ela tem que entrar mais rápido. Agora pode ser um equipamento, a gente tem um stand-by, então se quebrar, o stand-by parte e aí a gente atua nele. Então a gente que determina a criticidade. E aproveitando assim, né, que a gente já entrou nesse assunto, vamos supor que você abriu 2 ordens de manutenção com o mesmo nível de criticidade. Como que o programador decide qual que vai ser feito primeiro? Então, o que acontece? A gente tem uma função dentro da Arcelor que se chama gatekeeper. Ele é o cara que vai resolver o conflito nessas situações. Por exemplo, se você botou 2 ordens com criticidade alta, tem que ser feito, é urgente. E você não tem mão de obra, esse negociador, que é de cargo superior, tá? Esse gatekeeper, ele pode ir em outra unidade da Arcelor e alocar mão de obra, solicitar. Estou precisando de mais mecânico, mais soldador, porque eu estou com um equipamento crítico lá dentro, né? Poder dar manutenção. Não acontece muito isso que você perguntou, de ter que decidir. Agora, para o programador, existe uma sequência, né? Ele vai programar do mais crítico para o menos crítico. Ele começa... Lá a gente tem... ABC, né? É a sigla, né? A é o mais crítico, B é o intermediário e C é o leve. E tem o Z, né? Que vai para o Z, né? Que é com data fixa, ou seja, eu negocio com a operação... Tem que fazer naquele dia. Uma data específica, não quer dizer que vai parar forno ou não, mas porque a operação ela tem que preparar o equipamento, tem que drenar, tem que fazer alguma coisa. Então, a gente faz uma manutenção com data fixa. Não é parada programada, tá? É uma manutenção com data fixa. São 2 coisas diferentes. Então, o programador ele vai descendo da criticidade. É difícil de ter muita criticidade para ter esse conflito, né? Mas já ocorreu de ter que recorrer a outra unidade e de mão de obra poder ajudar a gente. Mas é difícil.
Só uma coisa na hora que você falou, quando você fala o endereço do equipamento, é como se fosse um tag dele, né? Um tag, um tag. Depois aqui, eu posso estar dando uma mostrada, deixa eu ver se... Eu acho que dá para compartilhar a tela aqui, depois eu dou uma mostrada como é que funciona, mas no final, Uhum. entendeu? Eu mostro como é que é o, o SAP, O formato, né? eu mostro para você dar uma olhadinha, para os seus alunos Beleza. dar uma olhadinha como é que é, né? E também eu vi que aqui a gente também tem uma parte de KPIs, eu também consigo mostrar, compartilho a tela, deixo para o final, que aí eu mostro. Aqui é os KPIs que a gente mostra, Beleza. tá? Aqui é o endereço, Beleza. a gente falou lá no início, vamos dar sequência e lá no final eu mostro, em coisas Uhum. gerais lá. Sim. Beleza? E então, só para retomar, assim, ia começar a falar então a função de cada um, do mecânico, do Uhum. programador e do planejador. Então, aí eu estava falando do planejador, né? O planejador vai lá, Uhum. faz o planejamento e transforma em ordem. Isso é uma das funções, né? Depois Uhum. em ordem cai para o programador. O programador ele vai fazer a alocação dos recursos que são necessários para essa atividade. Ele que faz essa programação, o dia que vai ter um cadastro, o dia que vai ter um andaime e o dia que vai ter a mão de obra para poder executar e programa. A partir do momento que ele programa, isso cai para o supervisor de manutenção e ele distribui para a sua equipe de execução, que aí é a hora que entra os mecânicos de execução. Eles pegam a Uhum. ordem, lá tem todo o descritivo do passo a passo, que é uma função do planejador, qual é o primeiro Uhum. parafuso que vai tirar, até isso, o primeiro parafuso que vai tirar, qual é a chave que ele vai usar, tá tudo, tem que ser tudo bem detalhadinho para o executante praticar sua atividade. Uhum. De segurança tem que estar lá, o que pode acontecer, prensamento, lombalgia, tudo isso o planejador ele verifica no ato do seu planejamento, né? Que ele vai fazer a sua Uhum. ordem de manutenção. Uhum. A programação, Entendi. Ed, como eu falei, o programador programa os recursos, programa a mão de obra, cai para execução, os caras vão para a área fazer aquela atividade, trocar o parafuso, trocar a bomba, fazer um desalinhamento na bomba, se tiver desalinhado, entendeu? Depende da Uhum. atividade, mas ele vai executar o que o planejador fez na ordem de manutenção. Uhum. Entendi. Então, Diego, vamos só para ver se é esse o raciocínio que acontece lá no seu trabalho. Então, você tem aí um inspetor que abre uma nota de manutenção, essa nota chega para você que exerce uma função de planejador. Aí você tem que verificar o serviço solicitado, verificar no sentido assim de como que essa execução vai acontecer, que material vai ser usado, qual é a ordem de execução desse serviço. Então, isso fica tudo sob sua responsabilidade. Quando você decide tudo isso, como na função de planejador, você abre a ordem de manutenção e a ordem de manutenção vai chegar para o programador, que vai decidir aquele momento que vai ser feito, né? E aí destina isso para a equipe de manutenção que vai, de fato, realizar o serviço. É essa a sequência? É É essa isso? sequência, justamente, é isso mesmo. Você está certinho. Beleza. Só um minutinho. Então, Guido, falando um pouquinho da rotina do planejador, ele, além dele ter que planejar, né, as atividades, né, ele tem algumas outras Uhum. funções. Por exemplo, ele que toma conta de sobressalente, ele que toma conta de recuperação de equipamentos. Por exemplo, eu dei o exemplo da bomba. Vamos supor que a bomba quebrou, né, não um parafuso. E a gente trocou Uhum. essa bomba. Então, ele que faz todo o diligenciamento dessa bomba, que vai para o fornecedor para reparar, compra de sobressalentes para essa bomba, né? Vai fazer todo o procedimento de recuperação dessa bomba. Isso é uma outra função do planejador também. Uhum. Que faz as aquisições de compra, por exemplo, parafuso, para trocar, ele que compra o parafuso, ou seja, ele tem que ter esse parafuso nos sobressalentes dele, em estoque ou em armário, na área, né, que a gente tem depósito na área também. E tem alguns KPIs que o planejador também ele controla, que são os KPIs de manutenção, né, retrabalho. Tem às vezes o executante vai lá, faz atividade, não fica conforme você planejou, você coloca um retrabalho.
Uhum. Essas são mais algumas das funções que o planejador exerce lá dentro. Então, toda essa parte de gestão de estoque, de compra, de verificação de sobressalente, tudo é função do planejador. Tudo é função do planejador. O Uhum. planejador, antigamente chamava técnico sobressalente, né? Hoje não tem mais na Arcelor técnico sobressalente. Uhum. Essa parte ficou com o planejador. Essa função foi incorporada para o Isso, planejador também. foi. Mas aí, esse estoque, né, essa questão do sobressalente, vocês controlam como? Assim, vocês têm um software específico para isso? É tudo dentro do SAP? Então, a gente tem a mesma ordem de manutenção que você faz para um executante ir lá e executar a manutenção, você faz por equipamento. Uhum. A ordem de manutenção, por exemplo, se a gente vai recuperar fora, a gente faz uma ordem de manutenção para recuperar essa bomba fora. Se vai recuperar na nossa oficina central, a gente faz uma ordem de manutenção para a nossa oficina central. Caso Entendi. aí, por exemplo, para controlar o estoque, como é que a gente faz? Nós temos, até pelo Power BI, a gente tem um controle de estoque que é no SAP, mas quem controla é o Power BI. Então a gente consegue Uhum. também monitorar o nosso estoque pelo Power BI. Entendi. Entendi. Legal. E, assim, aproveitando que você falou de Power BI, assim, até para os alunos que começam a ouvir muito, né, essa sigla SAP, Power BI, assim, você recomenda que, tipo assim, seria interessante que alguns alunos procurassem algum tipo de curso para o que você tem visto que está entrando como diferencial, assim? O que Hoje, você acha que a hoje empresa... as empresas estão ficando cada vez mais conectadas, mais tecnológicas, né? Então, hoje, Uhum. uma ferramenta que é indispensável, né, é o Power BI. Tudo é feito pelo Power BI. Todo o monitoramento da usina é feito no Power BI. Manutenção 5 estrelas, as ISOs, tudo é monitorado pelo Power BI, tudo. O programa é bem complexo, é importante saber utilizá-lo, saber como jogar informação nele. Uhum. Com certeza é um diferencial quando a pessoa chega sabendo mexer no Power BI. E eu tive que aprender Legal. na marra, né? Eu aprendi na marra Uhum. e a empresa deu treinamento para a gente para poder estar mexendo no Power BI. A gente fez um curso interno de Power BI para poder mexer nele. Entendi. Entendi. O Excel não vou nem Beleza. falar, né? Excel hoje é básico, né? Você tem que ter porque você Uhum. trabalha com planilha o dia todo. Tem que estar no sangue, né? Tem que estar no sangue. Isso aí não é nascer sabendo mexer em Excel. Uhum. Entendi. Aí, Diego, voltando um pouquinho para essa área, assim, como que tá a divisão assim de mão de obra, assim, de serviço dentro da Celose? Vocês funcionam, tem uma parte que funciona por turno, né? Tem uma parte também que funciona administrativo. Como que é essa conversa entre o turno e administrativo? Quem opera que parte? Então, Como que na funciona Arcelor, essa turno, manutenção? Assim? na Arcelor, turno é operação. É o que opera a planta. Eles não mexem com manutenção. Uhum. Manutenção, ela trabalha no regime administrativo. E existe uma equipe de manutenção noturno para emergência, só. Eles não atuam com rotina. Eles ficam numa salinha Uhum. lá, esperando ser acionado. Eles não têm ordem de manutenção, Uhum. não tem nada. São, por exemplo, 4 mecânicos e 2 eletricistas para atender toda a nossa área. Então, Uhum. eles só atuam em caso de emergência. E tem Uhum. hora de turno. E como é que é feita a comunicação? Igual eu falei no início, esse gatekeeper, ele é o intermediador da manutenção com a operação. Então, quando a operação tem alguns problemas, ela relata para esse gatekeeper. E também Uhum. os relatórios de turno, que também a gente consegue monitorar pelo Power BI e também chega para a gente todo dia no e-mail, relatório de turno. Todas as ocorrências que ocorreram naquele turno, né, chega para a gente poder atuar. Aí, no caso, quem atua primeiro é o inspetor, né? Aí vai toda aquela sequência que eu Uhum. falei. O inspetor olha o relatório de turno, vê alguma coisa que tem que fazer,
né? E já bota a nota, e vai para o planejador, aí faz toda a sequência. Mas a comunicação é basicamente essa aí, operação manutenção. Existe a via do gatekeeper, via gatekeeper, né? Vai no gatekeeper e fala, precisando de trocar tal bomba, preciso trocar tal motor, porque não está funcionando e tal. Aí o gatekeeper passa para o inspetor vai lá. Aí a sequência da manutenção. E tem o relatório que a gente lê todo dia. Esse relatório é feito pela operação, né? Operação no seu final do seu turno faz o relatório. O operador que gera o relatório. E ele pode, por exemplo, também solicitar um serviço. Isso. Pode solicitar qualquer tipo de serviço. Qualquer barulhinho aí, Guido, é o filhote aqui rodando na área aqui, beleza? É assim mesmo. Os alunos estão acostumados. Eu falei com eles outro dia que, numa gravação de aula, se eles escutarem Marcelo mandando eu limpar a louça, é assim mesmo. É assim mesmo. Ele está brincando aqui do lado aqui agora. Não, tá certo. Vamos lá. A comunicação, então, tipo assim, a comunicação ela é bem tranquila. Não existe ruído. Cada um no seu lado, né? Um opera, o outro manutenção. Isso é bem separado. Não existe operador querendo dar manutenção e não existe cara da manutenção querendo operar. Isso é bem separado. Cada um a sua função bem certinho, bem definido. Isso, bem definido. E a comunicação flui. E entre mecânica e elétrica, como que funciona isso? É tudo em uma mesma equipe? Então, tem operação? Até 2017 eram equipes separadas. Era uma equipe de elétrica com um supervisor e uma equipe de mecânica com supervisor. Só acabou. Depois de 2017, a equipe elétrica passou a ser uma só, passou a ser uma equipe eletromecânica, de um supervisor só. Porque tem muita atividade da mecânica que depende da elétrica e tem muita atividade da elétrica que depende da mecânica. Então, quando ficou muito melhor a comunicação. A comunicação, aí sim, era muito ruim, quando tinha duas equipes, né? Porque eles priorizavam o que era de interesse deles, a mecânica priorizava o que era de interesse da mecânica. Quando uniu, né, prioriza o que é de interesse. Virou um interesse único. Virou um interesse único, justamente. A equipe ela é uma equipe eletromecânica, tem um supervisor só. Entendi. E esse supervisor pode ser... esse nível assim, de cargo, Diego, ainda pode ser técnico, não tem problema nenhum, pode ser técnico em mecânico ou técnico em elétrica? Como que é essa? Para supervisão, na minha área não tem nenhum técnico. Todos são superior. Mas existe pessoas de cargo de supervisor com formação técnica na usina. Entendi. Entendeu? Lá especificamente na sua área que não... Não. Lá na minha área, todos os supervisores são curso superior. Pode ser até, por exemplo, assim, administrador, né? Porque faz gestão, né? Não o cara tem formação na área de mecânica ou de elétrica. Entendi. E aí, Diego, então, assim, só vamos voltar, assim, porque a gente está até nesse momento falando de ordem de serviço dentro da matéria, né? Reforça, então, um pouquinho como que é uma ordem de serviço lá, ela é feita pelo SAP, não é isso? O SAP já te dá o que você deve preencher e ela sai como um padrão para ser executado, né? Existe alguns campos, né, que você... Existem alguns campos que você obrigatoriamente preenche, né? Meio que o bicho pegou aqui agora. Não, não tem problema não. Tem uns campos que você tem que preencher obrigatórios, né? Tem alguns campos que você não precisa preencher, caso necessário. E existe um campo para você escrever o descritivo. Quem escreve o descritivo é você. Qual é o risco? Tem um campo branco lá com caracteres ilimitados para você estar escrevendo todo o passo a passo, né? Toda a questão de segurança, tudo que você quiser colocar nessa ordem. E antes do SAP, era como, Diego, essa ordem de serviço? Não mudou muito. O SAP ele entrou para controlar custo. O outro sistema não controlava o custo tão eficiente igual o SAP. Porque o Sysmana, que era o programa anterior, a gente usava um programa para Sysmana, para manutenção, um programa para recurso, guindaste, andaime, um outro programa para terceiro, uma contratada, entendeu? Tem mais programa.
um outro programa para civil. Então, a gente usava uns 5 programas para poder gerir a manutenção dentro da usina. Hoje a gente só usa, Aí o SAP veio e integrou tudo, a gente englobou só usa o tudo. SAP. Então, o SAP ele veio para controlar o custo efetivo de uma atividade. Porque, às vezes, por exemplo, botar bem voltado ao custo agora, você vai dar uma manutenção na bomba, no qual você viu que a base dela se danificou. Então, você vai precisar de uma parte civil, você vai precisar do seu mecânico, você vai precisar de um guindaste para poder remover a bomba. Então, imagina, usar 3 programas aí para poder gerar as suas ordens de manutenção. Então, ou seja, tinha 3 ordens de manutenção. Uma para civil, uma para o seu executante. Hoje não, hoje sai uma ordem só para as 3 equipes. Entendi. Cada um imprime uma ordem, né? É o mesmo número, entendeu? Mas cada um imprime a sua, mas está no mesmo custo, está no mesmo, entendeu? Aí você consegue dimensionar o custo dessa atividade. E na outra vez que a gente vai ter um papo sobre isso, você falou que assim, muito da coisa agora está tudo integrado ao custo, né? Então, assim, vocês têm um orçamento anual para gerir a manutenção também, não é isso? Temos um orçamento, né? Esse orçamento ele tem que ser atingido. Se você orçou lá 50 mil reais para gastar no ano, você tem que gastar 50 mil reais no ano. Não pode ser nem mais nem menos. Porque se você determinou aquele valor, é porque você... Como é que é feito o custo, né? O orçamento, por exemplo, em agosto a gente começa a fazer o orçamento de 2021, por exemplo. Todas as manutenções previstas para 2021. A gente não... Aí tem um saldo de 10% para emergência. Se alguma emergência, quebrar alguma coisa que não está prevista. Então, teoricamente, o nosso ano... Está falando do orçamento lá. Então, o que acontece? Você tem... Então, meio que 2021, vamos botar assim, a gente já sabe tudo que a gente vai fazer a manutenção. Porque está previsto. Óbvio que vai entrar coisas que o inspetor foi lá e viu que está ruim dentro do ano de 2021. Mas a maioria das manutenções ela já é pré-determinada agora, a partir de agosto. Vou trocar uma correia, vou trocar tantos roletes, vou trocar uma balança, vou trocar uma peneira vibratória, já fica tudo determinado, né, praticamente, das manutenções grandes, né, que consome dinheiro. Então, esse orçamento é baseado nessas manutenções que nós vamos fazer. Entra até parafuso, borracha, porca, entra tudo. E aí, Diego, isso também já remete, até a gente aproveitando o gancho aqui, para quando vocês vão fazer as grandes paradas, né, as paradas programadas. Está dentro desse custo. A gente tem periodicidade, né? A nossa parada é de 6 meses. Cada parada nós efetuamos uma atividade. De 6 meses, né? Por exemplo, tem atividade que ela é de 2 anos, então ela vai esperar a parada daqui a 2 anos. Mas tem atividade que é de 6 meses, tem atividade que é de 12 meses, que é a durabilidade dos equipamentos, né? Sim. Realmente de desgaste. Entendi. É o que eu falo muito para os alunos, assim, né? Todo equipamento mecânico que trabalha com rotação e que tem contato tem desgaste, é natural, mesmo que todo o processo de manutenção seja feito, né, de lubrificação, mas o desgaste é inerente à máquina, né? Isso. Aí, Diego, como a gente está puxando o assunto aí, fala um pouquinho para os alunos como que vocês organizam uma grande parada, assim, como que é a logística de uma grande parada, assim? Uma grande parada, existe também uma equipe de programador e planejador específico. Eu sou de rotina. Existe um programador e um planejador de parada. Então, quem reporta para esse planejador e para esse programador de parada são os inspetores também. Além dessas manutenções que a gente já tem mapeada, que não depende tanto do inspetor, que é a troca de, por exemplo, de uma calha rotativa, que é o que distribui material dentro do forno, que a validade dela é de 18 meses. Então, isso aí quem monitora é o planejador de parada. O planejador de parada, ele pega e já sabe que de 18 meses tem que trocar essa calha. Então, quando cair, ele tem suas planilhas de controle, ele coloca para trocar numa parada.
E o planejador de parada ele vai fazer a mesma coisa que eu falei para a rotina, faz para parada. Faz todas as ordens de manutenções, faz tudo. Ele faz tudo. Ele aloca recursos dentro da ordem, para depois o programador de parada programar tudo, correr atrás de tudo, né? E a parada programada, apesar de ser um evento grande, é basicamente o que faz a rotina, só que é para um evento que é onde você para a produção. Você não está produzindo nada, você para a produção para poder dar manutenção. Ele segue mais ou menos o mesmo raciocínio da rotina, só que com o forno parado. Ou seja, nós não estamos produzindo gusa. Entendi. E aí, quando o forno está parado, provavelmente você aproveita para fazer o máximo de serviço possível, né? Isso não é muito tempo, não, tá? Nossas paradas são 48 horas, 60 horas. É pouco. Aí bota 1.000 homens lá dentro, 1.200 nesse período de 60 dias, entendeu? Ter o máximo de manutenção possível. Às vezes 400 pessoas, depende da época, né? Depende da época. Eu falei 60 dias, é 60 horas, tá? 60 horas. Então, é para fazer o máximo de atividade possível. A gente hoje, na rotina, a nossa equipe tem 25 pessoas, você imagina. Você salvar 25 pessoas em um alto forno, a 400, 500, depende das atividades que vai ser executado. Já tivemos casos de ter 1.000 pessoas, né? Alto forno. E isso tudo é terceirizado, né? Vem de equipe terceirizada na hora. Hoje, lá na usina, nós temos uma equipe própria que atende parada, que é até chamada de equipe de sinergia. Pega 5 de cada área, 10 de cada área e vai lá dar manutenção. E uma parte vem de contratado. Aí que a gente chama dos paradeiros, né? Aquela galera que vem paradeiro, da manutenção e tal. Aí, vamos lá. Falamos de parada. A gente acabou comentando também de rota de inspeção, né? Que eu falei que... O que acontece? Só para abranger um pouquinho essa parte de rota de inspeção, existe o plano de inspeção, é o plano. Ninguém inventa rota de inspeção, ninguém inventa inspeção. Pontos, por exemplo, eu vou falar de alto forno. Todos os pontos do alto forno é mapeado. Todos, 100%. Escada, piso, faixa de pedestre, calçada, meio fio. Todos os pontos ele tem um atalho no SAP. E por experiência e por análise, né, que foi feito o RCM, não sei se você aplica isso aí, fala alguma coisa de RCM para o pessoal aí, que é como se faz a manutenção, né? Alguns critérios, triângulo, bolinha, tem um monte de coisa que envolve o RCM. Sim. Então, já é mapeado as rotas de inspeção do inspetor. Ele já tem tudo para inspecionar no ano todo. Se ele quiser baixar o ano todinho, o que ele tem que inspecionar, ele consegue baixar lá no SAP. Está lá, já está lançado. E ele tem que fazer no dia, porque é por período, né? Tem inspeção que é de 14 dias, tem inspeção que é de 30 dias, tem inspeção que é todo dia, tem inspeção que é todo dia, tem inspeção que é de 2 dias. Então, essas rotas de inspeção, elas saem todo dia para o inspetor já determinado no sistema, que existe uma função que eu acabei esquecendo de falar, que é o assistente técnico de confiabilidade. E está acima do planejador. Né? Ele é acima do planejador, assistente técnico de confiabilidade. Ele que determina, por exemplo, as ordens de manutenção, um plano de manutenção, ou seja, para o executante, esse plano, sem inspetor, ele vai entrar, o executante vai lá, por exemplo, trocar a malha de uma peneira, vai trocar uma bomba que já acabou a vida útil dela. Então, a ordem de manutenção de plano já é determinado pela validade do equipamento. Entendeu? Vida útil do equipamento. E existe a ordem de manutenção feita pelo inspetor. Não sei se ficou confuso isso aí, Edgar. Não, acho que ficou claro, né? Qualquer coisa também, se tiver dúvidas depois e a galera quiser botar pergunta, eu respondo. Você pode mandar para mim. Sim. Beleza.
Não, a gente é o que eu falo para eles, assim, existe uma sequência, né? Não é todo mundo, alguns podem abrir uma ordem de serviço, outros não. Mesmo se alguns abrem, ainda o planejador pode ir lá e verificar que aquela ordem não é necessária, né? E Posso, aí descartar aquele serviço. posso, sim. Às vezes o inspetor ele abre uma nota, aí cai para mim, eu vou lá planejar, quando a gente vai ver, o turno entrou porque gerou uma emergência, o turno de manutenção, né? Aquele que eu falei para você, Uhum, aí corrige. sim. Aí eu cancelo essa ordem, né? Uhum, Agora, plano, é, igual eu te falei, essa ordem de manutenção de plano, o turno nunca vai atuar nela. Isso é sempre a uhum, exceção, porque é aquela atividade que o que cai toda semana para o cara fazer. Tem vários equipamentos e o executante tem que ir lá fazer um reaperto, por exemplo, fazer uma troca de uma malha de peneiramento, porque a vida útil é de 60, de 90 dias. Se parar, se não trocar, ela desgasta, aumenta o custo de produção. Aí tem muita coisa envolvida também, né? Para esses planos e, terem que ser executados. uhum. E inicialmente, quem realizou esses planos? Esses planos foram, foram criados, né, e também foram ajustados na base da experiência, né, também. Existe os especialistas de manutenção, junto com o assistente técnico de confiabilidade, que por experiência e também por análise do equipamento, por exemplo, você compra uma bomba, ela diz lá quantos anos ela roda. Uhum. Então, vamos Sim. botar que uma bomba roda de 10 anos. Estou dando um exemplo, tá? Não é isso, não sei quantos anos roda uma bomba. 10 anos. Então, ou seja, ele vai botar lá um plano para trocar essa bomba de 10 em 10 anos. Por exemplo. Não é? Uhum. A malha, te dando, Seguindo o manual. Uhum. te dando o exemplo de malha de peneira, né? Peneiramento de matéria-prima que vai para o forno. Uhum. Malha, ela tem uma validade de 90 dias. Então, tem malha, por exemplo, a gente trabalha basicamente com 3 matérias-primas, basicamente, que é o coque, que é o combustível, o sinter, que é feito até lá na Arcelor, que é a parte metálica, e o minério de ferro. As malhas de coque, que tem validade de 90 dias, como nós temos 6 peneiras operando, para você entender, nós não trocamos com 90 dias. A gente deixa estourar. Por quê? Prolongamento de vida útil. Quando ela estoura, a gente troca. Às vezes tem malha, Uhum. o fornecedor fala que é 90 dias, mas tem vezes que tem malha que dura 120 dias, 150 dias. Uhum. É Economia uma decisão gerencial, né? Vocês optaram por não realizar a gerencial, troca optamos por exatamente para isso. prolongar. Agora, sinter e minério, por exemplo, é 90 dias, porque é muito caro. Conforme vai desgastando Uhum. os furos da malha, por exemplo, né? E vai consome mais minério, não para dentro do forno, do silo, né? Ou seja, porque Uhum. o é o que ele tira a matéria pequena para não abafar o forno, né? O pó, ele tira o pó, as pedrinhas pequenas, tem a granulometria lá, né? Que pode ir para dentro, Uhum. que não abafa o forno, acarretando em resfriamento. Para derreter o bichinho lá, todo mundo sabe aí, né? Que a temperatura ideal para sair lá para ir para os carros torpedo é 1.500 graus, né? Para derreter um pouquinho menos. Uhum. Mas essa é a temperatura ideal. Então, se você bota muita partícula pequena para dentro do forno, pode abafar o forno. Uhum. Ô, Diego, até quando você puxou esse assunto da temperatura aí, eu lembrei, assim, prioridade 1 dentro da célula hoje é a segurança de toda a equipe, né? Hoje a prioridade 1 da Arcelor é segurança. Em primeiro lugar vem segurança. Em segundo lugar vem meio ambiente. Em terceiro lugar vem operação, né? Produzir. Uhum. Segue essa ordem, A né? Se manutenção é tiver consequência alguma da coisa... operação. Oi? Não, eu falo, segue essa ordem bem definida, né? Segurança, meio Bem, ambiente e operação, né? bem definida. Bem definida mesmo. Isso Uhum. não tem discussão para isso. Não tem mesmo. Entendi. E agora entrando na parte de índices de manutenção, assim, tem alguns índices que vocês têm que ir batendo, tipo o nível, o tanto tempo que fica operando, deixar aquela máquina operando por tanto tempo. Quais são os índices
que regulam assim, o seu serviço especificamente? Então, como eu sou da manutenção, deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Você está falando de índice de manutenção, controle de manutenção. Isso, índice de manutenção. Quanto tempo se vocês têm algum mapeamento de quanto tempo aquele equipamento fica funcionando, quanto tempo ele ficou parado e Não, isso aí voltou. não, a gente não monitora isso, não. A gente não monitora assim, por exemplo, o exemplo da bomba, né? Essa bomba está rodando 20 anos. Não, a gente não faz esse monitoramento, não. Tem alguns equipamentos Entendi. que... Entendi. Mas vocês existem algum... Cortou, Digueiro, fala de novo. Cortou. Cortou. Não, eu ia perguntar assim, se existe esse tipo de controle essencial deveria operar tanto tempo e não operou, algum desse tipo de Não. controle vocês Análise de chegam a falha, por fazer? exemplo, né? Tem alguns equipamentos que a gente faz o monitoramento. Por exemplo, trocou uma bomba. A gente sabe, o SAP controla isso, que dia que a gente trocou essa bomba. Então, vamos supor que eu troquei essa bomba hoje e ela tem que durar 2 anos. 3 meses ela quebrou. A gente faz uma análise de falha. Por que quebrou? Entendi. Faz análise de falha. Já tivemos problemas críticos de rolamento, por exemplo, no qual a gente estava trocando o equipamento e o rolamento estava quebrando precocemente. A gente tem uma célula vibratória que movimenta essas peneiras. Elas duram 10 anos. Então já venceu, né? Então ainda estão em operação, então a gente começou a fazer a troca preventiva. A primeira, ela quebrou. Então, qual foi a análise, para resumir, qual foi a análise de falha? Aplicou um rolamento diferente do especificado no manual. Mas a gente só foi identificar isso na segunda quebra, né? Quebrou, a gente não fez análise de falha, na segunda quebra quebrou de novo, aí vamos ver. A nossa oficina, né, que estava dando manutenção, usou um rolamento que não era especificado para essa célula. Tinha uma letrinha lá diferente, lá que rolamento, se você pegar a aplicação do rolamento, é várias letras, tinha uma letrinha lá diferente que não condizia com a aplicação. Então, a gente faz análise de falha, sim. A gente analisa. Senão, agora, recorde de produção. A gente está com essa bomba, era para durar 10, durou 15. Não, a gente não monitora isso, não. Só monitora quebrar precocemente. Tá, e quando você falou que vocês fazem análise de falha, a função essa função de análise de falha está dentro do planejador? Quem é que faz? Quem faz a análise de falha é o especialista. A gente participa, né? Mas quem participa é responsabilidade do especialista, né? É responsabilidade do especialista. Eu estou procurando aqui eu acho que esse aplicativo de Guido não compartilha a tela. Eu estou aqui para ver se eu acho. Eu queria te mostrar aqui uma tela dos índices de manutenção, mas não. Te confesso que eu não estou achando. Não, tranquilo. Qualquer coisa depois a gente você dá um print aí e fala um pouquinho e eu carrego. Isso, qualquer coisa eu dou um printzinho e mando aí, que eu tô com a tela aberta aqui, entendeu? Eu acho que eu consigo te mandar ali. Esse aqui, por exemplo, é um índice de manutenção. Eu vou mandar para você aí, da inspeção. Deixa eu ver se eu consigo mandar aqui. Eu consigo te mandar. Eu vou salvar aqui e vou te mandar. Aí eu disponibilizo para os alunos. Aqui, por exemplo, é um índice de manutenção. Entendi. Entendeu? Mas pode ir perguntando aí, Guido. Pode dar sequência. Tá. Deixa eu ver aqui uma parte que a gente precisa. E, assim, entrando um pouquinho agora também, assim, o que você diz assim sobre
Pensando no seu trabalho, assim, a satisfação do trabalho, da sua equipe, o que você percebe isso, assim? As pessoas gostam de trabalhar em técnico e mecânico? Você acha tipo, assim, que é uma profissão que deveria ser mais valorizada? O que você Sim. pensa um pouco sobre isso, assim? Então, Diguido, a profissão técnica e mecânica nas grandes empresas, ela é eu acho que ela é bem valorizada, né? As grandes empresas Uhum, valorizam, as empresas menores já não valorizam tanto quanto deveria. Porque a importância da equipe de manutenção para o processo é fazer produzir, cara. Então, você tem que ter isso. A gente, quando tem reunião, por exemplo, com a operação, debate muito isso. Você tem que ter o seu equipamento disponível para a operação, para você poder produzir. Então, de fato, é uma função importante no processo de responsabilidade. Um erro, você pode ocasionar um prejuízo milionário mesmo, né? Então, é de muita uhum, responsabilidade, é digno. Muita gente, assim, eu nunca vi uma pessoa falar que não gosta, no meu meio, né? Que não gosta de trabalhar uhum, com isso, entendeu? Todos gostam. uhum. É Então, muito dinâmico, né, Diego, também. É um serviço não, muito, muito dinâmico, né? não é igual todo dia, Uhum, né? Não é todo dia a mesma coisa, não é. Todo dia tem um negocinho diferente, todo dia tem uma coisa para fazer. uhum. E aí, Diego, até no outro, na outra conversa que a gente teve, a gente conversou um pouquinho sobre o universo feminino dentro da indústria, né? Como que tá aí? Como que tá esse processo? Então, na área de manutenção, o universo feminino é bem baixo. Ela está assim, na área, tem algumas soldadoras, por exemplo, né, executantes, mas de Uhum, mecânica não tem. Na minha área não tem. E também não, uhum, e na área de programação também tem. Planejador, na minha área não uhum, tem mulheres. É bem ainda preconceituoso esse universo, né? É pouca mulher, né? uhum, Todo sexo feminino. entendi. E aí, Diego, só para seguir o raciocínio aqui, puxando também, você falou que repete, você entrou em 2000 11. 2011, né? Você está fazendo quase 10 anos de Isso. Arcelor, né? Qual é o seu o que você pensa assim para sua carreira agora? Quais são os seus próximos desafios? O que você enxerga de desafio lá dentro? Qual é a sua perspectiva? Quais são os seus objetivos? Guido, eu costumo dizer o seguinte: quem trabalha bem, apresenta resultados, sempre é reconhecido. E graças a Deus lá dentro eu sempre fui muito bem reconhecido, porque eu sempre entreguei o que foi me pedido. Eu tenho Uhum, perspectiva de crescimento, eu tenho essa visão de crescimento. Você sabe, eu estou acabando a engenharia esse ano. uhum, Então, a minha meta lá dentro é pegar um cargo superior na área de engenharia, que seja, ou por exemplo, esse cargo de gatekeeper, que é um cargo muito legal, que você participa da manutenção no que diz a custo, você trabalha muito com custo, né? O gatekeeper, uma área legal dentro da manutenção. Você consegue ver muita coisa de desperdício, você consegue ver muita coisa de errado, né, no que se diz respeito a custo dentro de uma usina. E uhum, a minha intenção é crescer. E a oportunidade tem. O cara não pode falar que lá dentro da Barcelona não tem oportunidade. A oportunidade tem. É só trabalhar uhum. e confiar. E aí a gente até me recorda aqui, fala um pouquinho quanto mais também você vai subindo, né, mais responsabilidade você É, tem, né, e consequentemente botar assim mais é, trabalho você leva para casa entre aspas assim, né? é, eu costumo dizer o seguinte: quanto mais você ganha, mais responsabilidade você tem. Uhum, Então, por exemplo, quando eu era da execução, eu não tinha telefone da empresa. Eu fui para o planejamento, eu tenho um telefone da empresa, está até aqui do lado. Eu estou em casa, no meu dia de folga, o telefonezinho está aqui. Se me ligar, uhum, tenho a obrigação de atender? Não, mas eu atendo.
porque o cara está me ligando no domingo é porque ele está precisando de mim. Ele está precisando de alguma informação. Então, tá aqui, ligado aqui do meu lado. Anda comigo. E conforme você vai subindo, a responsabilidade vai aumentando. Você vai ter mais informação para poder passar para quem precisa. Então, você vai ser acionado no final de semana, você vai ser acionado no feriado. Eu estou tendo, nessa época de pandemia, eu estou tendo reunião em feriado. Quarta-feira eu trabalhei até quase 11 horas da noite em casa. Entendeu? Então, vai mesclando, né? E aí fica uma decisão também acaba sendo, no final das contas, também uma decisão pessoal, né, Diego? Até onde você vai... O que você quer, né? O que você quer. É decisão pessoal. Quanto mais responsabilidade você assume, mais resposta você vai ter que dar. Então, você pega um gerente, o gerente ele vive a empresa, né? Ele tá ali todo dia, eu recebo e-mail dele de noite, de madrugada, de manhã, qualquer hora do dia eu recebo e-mail do gerente. Então o cara vive a empresa, né? É onde você quer chegar também. Tem gente lá na minha que não quer sair de mecânico, ele quer ficar como mecânico. O cara tá lá, ele gosta de fazer o que faz e tá lá. Tem outros que quer ficar no planejamento, gosta de ser planejador e quer ficar como planejador. Tem gente, por exemplo, que também, por exemplo, está como programador e não quer ficar como programador, ele quer sair da programação, quer ir para outra função. Entendeu? E assim vão surgindo interesse, né? A empresa vai gerindo da melhor maneira possível. Né? Isso aí. Ô, Diego, conta aí algum caso que você tem lá, alguma coisa que você serviu como experiência na sua função de técnico mecânico, que você possa compartilhar aí. Lembra de alguma história aí bacana que você... Repete a pergunta aí, Diego. Repete a pergunta, tá? Deu engasgadinha. Não, perguntei. Tá me ouvindo bem agora? Vai lá, pode falar. Para você compartilhar alguma história sua de dentro da manutenção que você, tipo, pô, esse dia, assim, ficou marcado para você, um serviço que você tenha feito, alguma função que você seguiu um caminho que não era aquilo, depois teve que refazer, ou que você foi, poxa, e com muito esforço deu certo. Alguma história de dentro de qualquer dia aí, desses 10 anos que você tem aí. A gente estava conversando terça ou quarta-feira lá na usina, de uma manutenção que a gente fez lá, que a gente virou à noite, né? Foi numa sexta-feira de carnaval, eu ia viajar no sábado de manhã, e foi em 2012, ou seja, eu entrei em setembro de 2011, em fevereiro de 2012 aconteceu isso. Tivemos um problema que, inclusive, parou a produção numa válvula. A gente entrou para atuar nessa válvula por volta de 18 horas da sexta-feira e saímos 9 horas da manhã do sábado. E a gente estava conversando isso terça e quarta, que ficou marcado, porque a válvula ela travou fechada, né? Uma válvula gaveta e ela travou fechada. E para trocar ela, só troca com ela aberta. Então você imagina para a gente poder destravar ela para poder trocar ela, né? Então foi uma noite que a gente bateu bastante marreta. Aí a gente estava falando, a gente estava conversando, foi conversando com os meninos lá, né, que umas pessoas que ainda que trabalhou na execução, que ainda está na execução, né? Então a gente estava falando que foi pesado, bater marreta a noite toda para poder destravar, para poder abrir ela, para poder fazer o serviço, né? Para poder trocar ela. Foi bem puxado. Nossa Senhora. Acho que foi o serviço mais puxado que a gente pegou lá. Nós estamos falando de válvula de 21 toneladas, tá? Para poder entender. Uma válvulazinha, não. É uma válvula, acho que ela deve ter uns 20 metros e umas 21 toneladas. Estamos falando de válvula grande. Então, foi bem... Você imagina. Véspera de carnaval, na sexta-feira, todo mundo já com a... Carnaval todinho dolorido. Foi puxado. Mas isso faz parte, né? Assim, vai tomando gosto, né? Não é todo dia isso, né? É esporádico.
E, assim, se você, em falar nisso, assim, essa questão de quantidade a mais, normalmente vocês conseguem fazer o turno, né? Não, turno não, né? Vamos usar outra palavra, né? Esse serviço no horário administrativo segue o horário normalmente certinho. Dificilmente passa do horário, só quando tem emergência. Dificilmente Uhum, passa do horário. As manutenções elas são planejadas para ser feitas em 8 horas. Quando tem uma entendi. manutenção que você precisa de mais de 8 horas, você faz turno, né? Para atuar. Uhum, Faz, por exemplo, o pessoal pegando de 6 às 14 e um outro pessoal pegando de 14 às 22. uhum. Quer participar aí também, Bernardo? Tá querendo participar. Aí, ó. E aproveitando, Diego, você daria esse conselho para o seu filho de fazer um curso técnico e mecânico, de Sim, seguir sim. essa profissão? Digo. Peraí. Então, Diego, só retomando, né, que a gente estava aí, o Bernardo quis participar, né, eu aproveitei e peguei o gancho aí. Se você indicaria essa profissão para o seu filho, assim, quando ele tiver na época, né, de fazer a escolha, o que se você recomendaria, o que você diz, assim, como conselho? Sem sombra de dúvida. Uma profissão legal, muito boa, bacana, é prazerosa. Eu gosto de estar lá, por exemplo. Então, o que eu gosto, eu posso indicar para o filho, né? Sem sombra de Sim, e aí, aproveitando que acho que a gente acabou não entrando. E a remuneração, assim, é boa? Como que é? Guida, é boa. Eu acho que a remuneração é boa. Você botar Aham, aqui, ó, eu vou falar por parte da execução. aham, Se entrar numa usina, por exemplo, da Arcelor, que o piso salarial, posso falar tranquilamente, o piso salarial de um executante mecânico é 2.830, você imagina. Eu acho uhum, que isso aí é um salário bacana para o cara que está começando a carreira, o cara que está começando a profissão, né? com certeza. Então é um piso bacana, né? Então, Sim, isso é inicial, pô. Eu estou falando de salário inicial. Então, para voar só depende do cara, né? Vários uhum. E sistemas vocês de têm um plano de avaliação, carreira pré-definido ou vai variando, assim? como é que é? Vocês têm um plano de carreira pré-definido ou... Você tem avaliação. Todo ano você faz uma avaliação, né? Uhum, Que isso acarreta se você vai ter um aumento ou não, por exemplo, né? entendi. Então, por exemplo, a faixa salarial de mecânico ele vai de 2.830 até 4.000 e pouco, se eu Uhum, não estiver errado. Então, o cara pode estar na função de mecânico ganhando R$ 4.000. Entendeu? Que eu acho que é um salário bom. nossa, muito bom. Entendeu? Então, a remuneração é boa. Agora, depende dele, né? Ele pode ficar ganhando 2.800 e ganhando aquele aumentozinho pelo sindicato lá o resto da vida. Uhum, Depende do cara. O cara depende. Então, Diego, caminhando aí mais para finalizar, você gostaria de acrescentar alguma coisa? O que você poderia falar para os alunos? Enfim, Eu tenho alguma coisa uma aí. dicasinha só, uma dicasinha. Estudem bastante desenho também. Uma boa, né? Porque você trabalha com desenho. Você vai dar manutenção no equipamento, é desenho. Desenho manual, né? Então, estudem bastante Aham, desenho, saibam ler um desenho, saibam, sabe, interpretar, né? o que interpretar o desenho, porque vai utilizar bastante. Essa é uma dica que eu dou também. E Mas, aí você diz, nesse desenho, na perspectiva assim, de papel mesmo, ou mexer até inclusive no AutoCAD, nos softwares assim, assistir? rapaz, AutoCAD ajuda, porque eu faço croquis de peças lá, né? Então, Uhum, um SolidWorks ou um AutoCAD é muito bom, acrescenta na sua carreira, é um diferencial, né? entendi. Você vai ter um diferencial, você faz croquis lá e manda para o especialista validar. O especialista confere e valida o seu. Você vai ter um desenhozinho lá com o seu nome na Arcelor. Então é bem importante. Vai somando, né? Vai somando. Entendi. Diego, acredito que é isso, cara. Quero agradecer assim, imensamente a sua participação. Eu acho super enriquecedor a gente ter a oportunidade de ouvir um profissional como você. Assim, aproveito para também
desejar todo sucesso na sua área, que você alcance todos os seus objetivos. Agradecer em nome da instituição, agradecer em nome dos alunos, assim, como eu volto a falar, assim, é muito enriquecedor essa troca, assim. Muito obrigado. A gente está aqui Beleza. gravando um domingo, né? Você se disponibilizou. Cara, a gente só tem a agradecer. Muito obrigado mesmo. Show de bola. Precisar, nós estamos aí, Diego. Tá joia, velho. Valeu. Valeu. Obrigadão aí. Alô. Abraço. Até mais. Abraço.